1801. Acabo de regressar da visita que fiz ao meu senhorio, o único vizinho que poderá perturbar meu isolamento. Esta região é sem dúvida magnífica. Sei que não poderia ter encontrado em toda a Inglaterra outro lugar como este, tão retirado, tão distante da mudança, da mundana agitação. Um paraíso perfeito para misântropos. O Sr. Heathcliff e eu formamos a parceria ideal para dividir esse isolamento. Um tipo formidável este Heathcliff. Mal ele sabia como eu transbordava de cordialidade quando seus olhos desconfiados se esconderam sob os cílios ao ver-me cavalgar na sua direção. "Falo com o Sr. Heathcliff?" perguntei. Aqueceu com a cabeça. "Sou o Sr. Lockwood, o seu novo inquilino. Quis ter a honra de visitá-lo logo após a minha chegada, para lhe apresentar as minhas desculpas e lhe dizer que espero não tê-lo importunado demais com a minha insistência em alugar a Granja dos Tordos." "A Granja dos Tordos é propriedade minha, meu caro senhor," atalhou ele arredio. "E se puder evitá-lo, não permito que ninguém me importune. Entre." Este "entre" foi proferido entre dentes, e o sentimento que exprimia era mais um "vá para o diabo." Até a cancela em que se apoiava se quedou imóvel, insensível ao convite. Convite que, acho eu, acabei por aceitar movido pelas circunstâncias. Estava muito curioso por este homem que parecia, se possível, ainda mais reservado do que eu. Só quando viu os peitorais do meu cavalo forçarem a cancela é que tirou a mão do bolso e abriu o cadeado, subindo depois a trilha lamacenta à minha frente, cabisbaixo. Ao chegarmos ao pátio, gritou: "Joseph, leva o cavalo do Sr. Lockwood e traz-nos vinho." A criadagem está reduzida a isto, certamente, pensei. Não admira que a erva cresça por entre o lajeado e as sebes tenham de ser podadas pelo gado. Joseph era um homem já de certa idade, melhor dizendo, já um velho bastante velho até. "Valha-me Deus!" resmungou com voz sumida e enfadada, quando segurou meu cavalo, ao mesmo tempo que me fitava com um ar tão sofredor que eu, caridosamente, imaginei que ele devia precisar da ajuda divina para digerir o jantar. Morro dos Ventos Uivantes é o nome da propriedade onde o Sr. Heathcliff vive, nome da tradição local, só por si revelador da inclemência climática a que o lugar está exposto durante as tempestades. Ar puro e vento revigorante é coisa que não falta a quem vive lá no alto. A força dos ventos do norte, que varrem as cristas das penedias pela acentuada inclinação de alguns abetos raquíticos que guarnecem os fundos da casa. Os espinheiros do cercado estendem os seus braços descarnados, todos na mesma direção, como se a implorarem ao sol a dádiva de uma esmola. Afortunadamente, o arquiteto teve a visão suficiente para construir a casa sólida. As janelas estreitas foram escavadas fundo na pedra e os cantos protegidos por grandes pedras em cunha. Antes de transpor a entrada principal, detive-me a admirar as figuras grotescas que ornamentavam profusamente a fachada, concentradas, sobretudo, ao redor da porta, sobre a qual, perdidos num emaranhado de grifos e meninos despudorados, consegui entrever uma data, 1500, e um nome, Harrington Arnshaw. Fiquei com vontade de tecer alguns comentários e pedi ao proprietário que fizesse uma breve história do lugar, mas a sua atitude junto à porta parecia exigir que, das duas uma, ou entrasse sem vagar ou fosse embora de vez, e longe de mim a ideia de aumentar sua impaciência antes de poder apreciar o interior. Entramos diretamente em uma sala sem passar por nenhum vestíbulo ou corredor. A sala comum, como aqui costuma ser chamada, inclui geralmente a cozinha e a sala de estar. Mas creio que no Morro dos Ventos Uivantes a cozinha teve de ser transferida para outra parte da casa. Pelo menos, ouvia-se lá para dentro um grande burburinho de vozes e o bater de tachos e panelas. Também não detectei na enorme lareira quaisquer vestígios de assados ou cozidos.
de panela, nem vi pendurados nas paredes os reluzentes tachos de cobre ou as escumadeiras de estanho. Numa das paredes de topo, a luz e o calor das labaredas refletiam-se em todo o seu esplendor nas grandes bandejas de estanho e nos canjirões e piches de prata, que, em filas alternadas, subiam até as telhas, dispostos num enorme guarda-louças de carvalho. O telhado não tinha forro, exibindo-se em toda a sua nudez aos olhares curiosos, exceto nos locais onde ficava escondido atrás de uma prateleira suspensa cheia de bolos de aveia ou atrás de presuntos defumados, de vitela, carneiro e porco, que pendiam das traves em fileiras. Por cima da chaminé alinhavam-se velhas escopetas já sem préstimo e um par de pistolas de arção, e sobre o rebordo, à guisa de enfeite, 3 latas de chá pintadas de cores vivas. O chão era de lajes brancas e polidas. As cadeiras eram antigas, de espaldar, pintadas de verde, havendo também 1 ou 2 cadeirões negros e pesados, semi-ocultos na sombra. Num nicho do guarda-louça estava deitada uma enorme cadela de caça de pelo avermelhado escuro, rodeada por uma ninhada de cachorrinhos barulhentos, e havia ainda mais cães instalados em outros cantos. A casa e a mobília nada teriam de extraordinário se pertencessem a um simples lavrador do norte da Inglaterra, de forte compleição e pernas musculosas, calções apertados nos joelhos e um belo par de polainas. Indivíduos desses, sentados nos seus cadeirões, com uma caneca de cerveja transbordante de espuma pousada na mesa redonda à sua frente, encontram-se em profusão por estes montes, num raio de 5 ou 6 milhas, se chegarmos na hora certa, ou seja, depois do jantar. O Sr. Radcliffe, porém, contrasta singularmente com o ambiente que o rodeia e o modo como vive. É um cigano de pele escura no aspecto e um cavalheiro nos modos e no trajar, ou melhor, tão cavalheiro como tantos outros fidalgos rurais. Um pouco desmazelado, talvez, sem contudo deixar que essa negligência amesquinhe o seu porte altivo e elegante, se bem que taciturno. Alguns irão acusá-lo de orgulho desmedido, mas tem um sexto sentido que me diz que não se trata disso. Instintivamente, sei que a sua reserva provém de uma aversão inata à exteriorização de sentimentos e à troca de demonstrações de afeto. É capaz de amar e odiar com igual dissimulação e de considerar impertinência a retribuição desse ódio ou desse amor. Espera lá, estou indo depressa demais. Acho que lhe atribuí com toda a liberalidade os meus próprios atributos. O Sr. Radcliffe pode ter razões completamente diferentes das minhas para se esquivar de apertar a mão de alguém que acaba de conhecer. O defeito é capaz de ser meu. A minha saudosa mãe costumava dizer que eu nunca haveria de conhecer o conforto de um lar, e ainda no verão passado provei ser perfeitamente indigno de possuir um. Estava eu saboreando um mês de ameno lazer à beira-mar, quando fui apresentado à mais fascinante das criaturas, uma deusa em carne e osso, sem que ela, todavia, reparasse em mim. Nunca lhe confessei abertamente o meu amor, mas se é verdade que os olhos falam, até um idiota teria percebido que eu estava perdidamente apaixonado. Finalmente, ela acabou por entender e devolveu-me a atenção com um olhar mais terno que se possa imaginar. E que fiz eu, ao peso da vergonha, confesso. Retraí-me timidamente como um caracol, mostrando-me mais frio e distante a cada olhar seu, até que a pobre inocente começou a duvidar do que os seus olhos lhe diziam, e, perante o vexame do erro cometido, convenceu a mãe a partirem mais cedo. Esta estranha mudança de atitude valeu-me a fama de coração de pedra, fama essa que só eu sei quão imerecida é. Sentei-me do lado da lareira e preenchi os momentos de silêncio que se seguiram, tentando afagar o pelo da cadela que abandonara a ninhada para se aproximar ameaçadoramente das minhas pernas pela retaguarda, como uma loba, de dentes arreganhados e escorrendo saliva, ávidos por uma dentada. A festa que lhe fiz teve como resposta uma rosnadela gutural e prolongada. É melhor não se meter com ela, rosnou o Sr. Radcliffe em uníssono, dando-lhe um pontapé para evitar alguma demonstração mais feroz. Ela não está acostumada a afagos, nem a cão de estimação. Depois dirigiu-se a passos largos para uma porta lateral e chamou de novo. Joseph! Joseph respondeu qualquer coisa lá no fundo da adega, mas,
Como não dava sinais de subir, o patrão resolveu ir lá falar com ele e desapareceu pela escada, deixando-me na companhia da temível cadela e de mais 2 cães ovelheiros, de pelo hirsuto e ar de poucos amigos, que com ela ciosamente vigiavam todos os meus movimentos. Sem vontade nenhuma de entrar em contato com as suas presas afiadas, fiquei sentado, quieto, achando, porém, que eles não iriam entender insultos tácitos. Tive a infeliz ideia de piscar os olhos e fazer caretas ao trio que se postava à minha frente. Nisto, algo na minha fisionomia irritou a madame a tal ponto que, num acesso de raiva, se atirou em mim. Rechacei-a para longe e apressei-me a colocar a mesa entre nós dois, expediente que enfureceu o resto da matilha. Meia dúzia de adversários de 4 patas, de todos os tamanhos e idades, acorreram ao centro da sala, vindos dos mais variados esconderijos. Percebendo que os meus tornozelos e as bandas do casaco eram seus alvos preferidos, embora conseguisse, com algum êxito, manter os mais corpulentos à distância, com a ajuda do atiçador, vi-me obrigado a gritar para que alguém viesse me ajudar a restabelecer a ordem. Porém, tanto o Sr. Heathcliff como o criado subiram as escadas de adega com humilhante fleuma. Não creio que tenham demorado um segundo a menos que o habitual, apesar de estar se desencadeando em volta da lareira uma verdadeira tempestade de rosnados e latidos. Felizmente, alguém se mostrou mais rápido na cozinha. Uma mulher de fartas carnes, saia arregaçada, braços nus e rosto afogueado, lançou-se para o meio da confusão de frigideira em punho, servindo-se tão bem dela e da língua como armas que a tempestade amainou como por magia. E quando o dono da casa chegou perto de nós, só ela estava, arfante como o mar depois de um furacão. "Mas que barulho dos diabos vem a ser este?" perguntou o Sr. Heathcliff, olhando-me de um modo que ficou difícil de suportar, depois de acolhimento tão pouco hospitaleiro. "Dos diabos diz muito bem", retruquei. A vara bíblica de porcos endemoniados não estaria possuída de espíritos piores que os destes seus animais. Isto é o mesmo que atirar um visitante no meio de um bando de tigres. "Eles não atacam se as pessoas não mexerem em nada", retorquiu o dono, pousando a garrafa na minha frente e voltando a colocar a mesa no seu lugar. "A obrigação deles é manter-se vigilantes. Aceitam um copo de vinho? Não, obrigado. Não morderam, não foi? Se tivessem me mordido, o responsável iria ver só." O semblante de Heathcliff descontraiu-se num sorriso. "Vá lá, Sr. Lockwood. Vejo que está transtornado. Beba um pouco de vinho. As visitas são tão raras nesta casa que, admito, eu e os meus cães quase nem sabemos recebê-las. À sua saúde." Retribui o brinde com um cumprimento, começando então a perceber que seria ridículo mostrar-me ofendido com os desmandos de meia dúzia de cachorros. Além disso, detestava a ideia de ver o homem continuar a rir à minha custa, já que, para tanto, parecia inclinado. Ele, por seu turno, considerando muito sensatamente que seria desaconselhável ofender um bom inquilino e fugindo um pouco ao seu estilo lacônico, com omissão de pronomes e verbos auxiliares, procurou um tema de conversa que, a seu ver, me interessasse, e pôs-se a discorrer sobre as vantagens e desvantagens do lugar que eu escolhera para me isolar do mundo. Achei inteligente o modo como abordou os vários assuntos, e antes de vir embora, senti-me encorajado a combinar uma nova visita no dia seguinte. Ele, evidentemente, não mostrou vontade nenhuma de que a minha invasão se repetisse. Mas eu vou, mesmo assim. É espantoso como, comparado com ele, me sinto sociável.